Bom dia, meus amores! No vídeo de hoje vamos refazer o mesmo trajeto que os militares alagoanos realizaram para encontrar Lampião, Maria Bonita e outros 9 integrantes do temido bando de cangaceiros, onde eles estavam escondidos e foram assassinados e decapitados. A Rota do Cangaço é um dos passeios mais procurados aqui da região e você pode comprar o passeio aqui nesse quiosque próximo ao Pier de Piranhas. Ele custa R$100, sai todos os dias, exceto as segundas-feiras, e tem a duração aproximada de 6 horas. O passeio começa às 9 horas, ele sai aqui do Pier de Piranhas e retorna às 15 horas. Em julho de 1938, saíram daqui, do Porto de Piranhas, a volante militar alagoana, liderada pelo tenente João Bezerra, pelo Rio São Francisco até a Grota de Angico. Naquela época, eles utilizavam canoa, embarcações simples para se deslocar aqui pelo Rio São Francisco. E ao todo são 12 quilômetros aqui, o que deve levar mais ou menos 30 minutos até a gente chegar no ponto de partida da trilha aqui. Há exatamente 85 anos atrás, a Força Policial de Piranhas fazia esse mesmo percurso à procura do coiteiro do Lampião, que era o informante. Esse foi preso e torturado e obrigado a dizer onde Lampião estava. Desembarcamos aqui agora no Espaço Angicos, que é essa estrutura gigante aqui, onde tem restaurante, bar, tem a estrutura aqui de lazer também e ponto de partida para a nossa trilha. A trilha tem um custo adicional de R$30. Todo o percurso dá mais ou menos 1,8 km e tem a duração aproximada de 1h30 e o nível de dificuldade é médio, então ela não é muito aconselhada para pessoas que às vezes têm problema no joelho, problemas cardíacos. Essa trilha que a gente vai percorrer agora, ela não foi feita por Lampião. Quem passou pela aqui foi 50 policiais, que na época eram chamados de volantes. Então, a volante daquela época era comandada pelo tenente João Bezerra da Silva. Então eles passaram aqui no dia 27 de julho de 38, uma noite chuvosa, com o coiteiro Pedro de Cândido e Duval de Rosa, seu irmão. O que é coiteiro? É aquele que acolhe e protege o malfeitor. E naquela época, Pedro era o coiteiro do Lampião. Eram pessoas que davam briga aos cangaceiros e também levavam até máquina de costura para Lampião bordar lá na Grota de Angicos. Então pegaram Pedro, subiram com ele torturando, fazendo com que ele entregasse Lampião forçado lá na grota. Pedro de Cândido, ele era o vaqueiro aqui desta fazenda, por isso conhecia bem o terreno. Até o momento eu tô achando a trilha bem tranquila, mas você tem que ficar ligado porque tem muita pedra solta. Pior aqui é o sol. O sol é muito quente. Subiu uma ladeirinha ali que deve ter dado uns 500, 600 metros. E aí agora é só descida. Chegamos aqui, ó, na Grota do Angicos, onde Lampião foi surpreendido aí pelos militares de Alagoas. O cangaço nem começou e nem terminou com o Lampião. O cangaço, ele é um movimento velho de 5 séculos, desde o período da colonização do Brasil. E na época roubava o comércio da capitania dos portos. Eram chamados de salteadores, de bandoleiros e de jagunços. Eles só passam a ser chamados de cangaceiros em 1770. E tudo que eles roubavam, levava nas costas, que nem fosse uma canga de boi ou uma cangalha de burro. Então a população, observar, começa a chamar eles de cangaceiro. Canga ou cangalha, cangaceiro, cangaço. Vigolino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu em Pernambuco, no sítio chamado Passagem de Pedras, atual Nazaré do Pico. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, Lampião teve 8 irmãos. Na fazenda Maniçoba, onde ele trabalhava, no sítio Passagem de Pedras, o Lampião tinha um amigo de infância por nome de Zé Saturnino. Naquela época, os irmãos de Lampião, Antônio Divino Ferreira, começou a roubar ovelhas e cabras. Claro que naquela época Zé Saturnino não gostou. Então falou pro seu sogro por nome de João Nogueira, que na época era um grande coronel de Serra Talhada. Então João Nogueira contratou 2 militares para matar Lampião e seus 2 irmãos. Só que os pais de Lampião ficam sabendo. Então pega a sua família,
sai desse sítio Passagem de Pedras e corre tudo para Alagoas, para o sertão de Alagoas, para o distrito de Santa Cruz do Deserto, que fica no município de Mata Grande. Ao chegar nesse distrito, Lampião se junta com uma família chamada Família dos Pocinos, que na época era um grupo de saqueadores alagoanos e começou a saquear o município de Mata Grande. Logo se cria um novo cangaço alagoano por nome de Cangaço dos Pocinos. Em 1921 acontece a tragédia, a morte do pai de Lampião, José Ferreira. Naquela época, José Lucena, que era o tenente do estado de Alagoas, já vinha no encalço de Lampião desde Pernambuco. Ao chegar no município de Mata Grande, no sítio Engenho Velho, onde a família de Lampião estava, eles foram até lá. Ao chegar lá, não encontrou Lampião. Lampião já tinha corrido de Alagoas e tinha ido lá para o Vale do Pajeú, Pernambuco, e já estava dentro do bando Sebastião Pereira. Ao chegar lá, não encontraram Lampião, encontraram só o pai dele, e acabou matando ele covardemente a facadas. O pai de Lampião, ele não tinha problema nenhum com a polícia, ele só pagou pelo filho que tinha. Quando o Lampião, já no bando Sebastião Pereira, soube da morte do seu pai, aí sim aflorou dele o ódio contra a polícia, do qual ele chamava de macacos. Vale ressaltar também, Lampião, ele não entra no movimento do cangaço por conta da morte do pai. Ele entra antes nesse novo cangaço alagoano chamado Cangaço dos Pocinos. E depois ele vai para o bando Sebastião Pereira. Em 1922, Sebastião Pereira, por motivos de doença, de reumatismo nos dois joelhos, resolve abandonar o movimento do cangaço. Entrega o bando para Lampião com 30 cangaceiros. 1926, vinha pelo Brasil, sul e sudeste, e a caminho do nordeste a Coluna Prestes. A Coluna Prestes era um movimento tenentista, fundada por Luiz Carlos Prestes, que naquela época não era comunista ainda. Era um ex-tenentista que tinha como objetivo acabar com as diretrizes do governo do então presidente Arthur Bernardes, principalmente a oligarquia agrária. Era chamada na época de a Cavalaria da Paz. Arthur Bernardes, preocupado e com medo, mandou uma ordem federal que cada estado do Nordeste criasse batalhões militares para enfrentar a Coluna Prestes. Em Juazeiro do Ceará, na terra do Padre Cícero, ficou responsável o Dr. Floro Bartolomeu da Costa. Ele criou os batalhões patrióticos paramilitar, com 800 policiais. Então Arthur Bernardes manda armas legalizadas federais para o batalhão patriótico de Floro Bartolomeu. Então Floro, se passando por Padre Cícero, manda uma carta para Lampião, dizendo a ele que fosse até Juazeiro e queria conversar com ele. Então Lampião recebe essa carta, chega em Juazeiro em março, 16 de março, para encontrar o Padre Cícero. Ao chegar lá, Floro Bartolomeu não estava se tratando de uma doença no Rio de Janeiro. Coube a receber Lampião, Padre Cícero e seu secretário Benjamin Abrão Broto. Ao chegar lá, eles disseram: olha, nós chamamos você aqui, Lampião, para você enfrentar a Coluna Prestes. Em troca, daremos a patente de capitão para você e as armas legalizadas federais que Arthur Bernardes vai mandar. Porque eles queriam enfrentar a Coluna Prestes. Naquela época, a Coluna Prestes ela vinha cheia de hereges. A caminho de Juazeiro para derrubar o Padre Velho e submeter a humilhações que era o Padre Cícero. Lampião aceitou. Então ele saiu a combate a Coluna Prestes junto com o batalhão patriótico. Só que Lampião nunca combateu a Coluna Prestes. Como o intuito de Lampião era o quê? Combater a polícia, ele acabou voltando para o cangaço com a patente de capitão falsa dada pelas forças legais e também com essas armas legalizadas federais. 1930, Getúlio Vargas dá um golpe, afasta o Washington Luiz e acaba com Júlio Prestes e coloca interventores federais nos estados. E Lampião na época diz bem assim: meu nome é Virgulino, meu apelido é Lampião. Com essa nova revolução, eu sou interventor do sertão. E nesse ano também, ele conhece a famosa Maria Bonita. O nome de Maria Bonita era Maria de Gomes, a Maria de Ideia. Ela morava no estado da Bahia, na fazenda Malhada da Caiçara, que é a atual cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Então ela já vinha de um relacionamento conturbado com o Zé Neném, o Zé Sapateiro. Ela acabou deixando ele e conheceu Lampião com 18 anos. Ela entrou nesse movimento por vontade própria, não foi forçada não, foi por paixão. Ao entrar, entrou mais 70 mulheres no cangaço. 1934, Lampião ajuda ao governador de Sergipe, Aronísio de Carvalho, a se eleger como deputado federal. Como? Dando surra nos eleitores que votavam contra, eram humildes. 1937 em diante até 45, o período do Brasil era a ditadura Vargas. E naquela época, Getúlio Vargas vinha sofrendo pressão política, principalmente dos políticos nordestinos, que queria a todo custo que ele desse um jeito de acabar com o Lampião. O que ele faz? Mobiliza a volante federativa, envia armas de guerra como Hotchkiss, Bergman, Royal e fuzil Mauser de ferrolho.
É aí que Lampião vai começando a se ferrar. Então a polícia alagoana, naquela época, vinha investigando o Lampião pelos correios, pegando cartas. E a polícia conseguiu pegar um telegrama do Correio de Piranhas que dizia bem assim: garrote no pasto, fazenda Angicos, vaqueiro Pedro de Cândido, cabeça do garrota de vocês curas. O tenente João Bezerra já sabia que Lampião se encontrava aqui na grota. Só que ele não queria passar essa informação para os policiais com medo de vazar essa conversa. Então o sargento Aniceto, que pertencia também à volante alagoana, estava em Piranhas na casa da sua noiva, Iraci Brito. E por volta de 10 horas da noite, chegou um policial chamando ele. Sargento, ele pode falar. Eu vim aqui que tem um rapaz aqui fora querendo falar com o senhor. Ele saiu na porta, era Joca Bernardes, que era coiteiro do Purisco, o braço direito do Lampião. Ele disse assim: ó Joca, olha sargento, eu vim aqui lhe dizer que eu estava conversando dias atrás aqui em Piranhas com um cangaceiro Pancada. E ele me disse que Lampião tinha atravessado para Sergipe e estava bem pertinho de Piranhas. E também Pedro de Cândido esteve aqui e comprou queijo, bebida e comida em grandes quantidades. A família dele é pequena, você aperte ele que ele está acoitando Lampião. No outro dia, por volta de 9 horas da manhã, o sargento foi até os Correios de Piranhas e lá mandou um telegrama para o tenente João Bezerra, que se encontrava em Pedras de Dalmiro, que hoje é a atual cidade de Dalmiro Gouveia. O telegrama dizia assim: tudo certo, boi no pasto, venha logo. O tenente se toca, desce, arruma Piranhas, chega por volta de 7 a 8 horas da noite, pega as armas, vai até a beira do rio e lá fala com 2 canoeiros. E desce com os policiais e o abaixa à noite. O tenente ficou aqui no centro da grota. O aspirante Francisco, junto com sua volante, atravessou o riacho e atacou o segurança daqui por cima. E o sargento Aniceto, com seu grupo, veio à esquerda. No outro dia, dia 28, por volta de 5 a 5h15 da manhã, tinha uma chuva muito fina aqui. E aqui estava cheio de lebrina naquela época. Então o Lampião estava por trás dessa pedra, junto com Maria Bonita, certo? Ele fazia as famosas tordas. Tordas é que nem fosse hoje barracas. Aquela gruta era mais funda, mais ou menos 1,70, 1,80 de profundidade. E outros cangaceiros estavam onde estão vocês, aqui beirando esse riacho. Tinha um cangaceiro por nome de Amoroso, e a pedido do Lampião, ele foi pegar água mais embaixo, no poço do Tamanduá, que é uma pia d'água. Fica a 150 metros aqui deste local. Ele foi. Quando ele abaixou-se para pegar água, o policial por nome de Abidon ficou vigiando o poço. Não conteve a ansiedade e atirou nele. Então o Lampião já estava acordado, estava mais ou menos aqui nessa área. Quando ele escutou o barulho, se levantou, ele já foi surpreendido por balas. Ele matou com um tiro na região umbilical do lado esquerdo. As vísceras começaram a sair e Lampião morreu na hora. Depois de morto, Lampião dava 2 tiros, um aqui na têmpora e outro aqui na nuca. Maria Bonita leva 2 tiros, não morre na hora. Fica ainda regurgitando. Panta de Godoy, que era outro militar, ainda viva, vai e corta a cabeça dela, ela viva. O massacre durou de 15 a 20 minutos. As cabeças dos cangaceiros foram cortadas aqui, ficaram só os corpos. 11 cabeças foram levadas para Piranhas e expostas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, atual prefeitura da cidade. Os corpos que ficaram aqui até hoje não foram encontrados. Lampião morreu com 40 anos, Maria Bonita com 27. Ela teve 4 gestações, 3 abortos espontâneos e teve uma filha. A Expedita hoje é viva, tem 91 anos e mora aqui em Aracaju. Algumas pedras ainda é possível ver a marcas de tiro da emboscada, ó. Nessa pedra aqui dá pra ver perfeitamente, ó. 3, 4, 5, 6, ó, 7. Várias bolinhas aqui nessa rocha. Quem chegou a ver o filme de Lampião e Maria Bonita de 1982 é bem legal para se contextualizar e entender um pouco da história. Para quem gosta de história, esse passeio é um prato cheio. E aqui você tem a oportunidade de conhecer como que é uma casa de barro, que ainda é utilizado pelas pessoas aqui no sertão. Aqui a gente está na cozinha, tem os corvos ali, ó, que é a armadilha para caçar pitu, que inclusive eu apresentei lá em Barra do Ipanema. Olha que lindo, telhado, ó, toda em barro. Olha esse quartinho, que bonitinho. É uma máquina de costura antiga, tradicional rede. Nesse espaço que eu achei bem interessante, tem algumas fotos, ó, foto de recompensa pela captura do Lampião, a foto dele com a pia de molha, aqui, ó, as cabeças deles expostas lá na prefeitura de Piranhas, a Maria Bonita aqui embaixo. Terminar de chegar aqui, ó, no espaço Angicos, onde a gente vai aproveitar
o restinho do tempo que a gente tem aqui. Ainda tem um tempo bom aqui no espaço, às vezes é interessante você aproveitar e almoçar. Você tem pratos aqui, ó, a partir de R$90, que é o frango na chapa. São pratos para 2 pessoas. Ó, tem tira-gostos a partir de R$12 aqui, que é o caldinho de peixe com feijoada, e vai até o pitu alho e óleo, R$150. Você tem drinks também, olha, a caipirinha tá R$17. Tem a cerveja a partir de R$11, suco R$6. E se você for almoçar, é interessante já fazer o pedido antes de entrar na trilha, porque quando você retorna, o almoço já está praticamente quase pronto, aí é só você se servir e comer. E olha que legal, ó, tem essa espécie de tobogã aqui, ó. Você desce dessa ladeira que já cai lá dentro d'água. E o esquibunda, assim como a trilha, ele é um opcional. Você paga R$10 e aí fica a tarde inteira aqui até as 4 da tarde podendo utilizar. É muita água, foi água lá dentro do septo. Eu aproveitei, pedi uma caipirinha que foi R$17 e uma isca de peixe com molho de mostarda que foi R$58. Ó, e tá muito gostoso, tá? Ó, delícia. Foi isso, meus amores, deu hora aqui de retornar pro catamarã e ó, super recomendo o passeio, incrível para aprender um pouco mais sobre a história do Lampião e passar um dia aqui. Se você gostou do vídeo, aproveita e já deixa o seu like. Se tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, e se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma dica de viagem ou aventura. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima!